Vamos lá, galera. Ó, hoje a gente vai ver a aula 30, tá? A aula 30 está na página 381. Quando a gente encerrar, eu vou voltar na aula anterior para corrigir aquelas atividades que faltaram, tá? As atividades que estavam em sala de aula mesmo. Lembra aí, pessoal, que, por exemplo, ó, se alguém aí for daqui 2 anos aí prestar engenharia, agronomia, tá? Então, engenharia civil usa bastante o estudo de solos, agronomia nem se fala, tá? Ou se futuramente alguém for geólogo, por exemplo, for geógrafo, também vai ter que utilizar, tá? Ou também quem for trabalhar na área de química, tá? O pH do solo, enfim. Galera, ó, eu vou passando os slides e vou dando vários exemplos, tá? Se eu for muito rápido aí, por exemplo, se eu for falar, professor, como fala, tá indo muito rápido, ou tô indo muito, citando muita coisa, aí comenta aí comigo aí, fazendo um favor, tá? Que daí eu dou uma administrada, beleza? Ó, imagina assim, o solo aí é uma camada mais superficial. Então é igual a gente tinha visto algumas aulas atrás, quando a gente tinha observado o perfil da Terra, o corte da Terra. Tá? Então, eu lembro até que eu comentei com vocês sobre as rochas, tá? Que a gente às vezes passa do lado de uma rodovia, a gente vê uma rocha mais clara no topo, uma rocha mais escura mais perto da estrada, ou às vezes quando você está passando numa estrada rural, você vê a estrada meio que encaixada em dois barrancos, você vê a parte mais alta, mais escura, e a parte do paredão do barranco mais clara embaixo, tá? Ou vice-versa. Vai ser o que, pessoal? Vai ser a idade. Augusto. Vai ser a idade do relevo, tá? Aqui o solo a gente também. Ah, peraí, que agora a galera tá entrando. Aqui no solo, galera, a gente vai ver a mesma coisa, ok? Só que daí, por exemplo, a camada mais superficial, a camada mais superficial é a camada mais rica, tá? E vocês vão ver que, por exemplo, vai ter solo mais rico, vai ter solo mais pobre, tá? Então aí, lembra que a camada mais superficial é onde vai ter mais nutrientes, tá? Agora todo mundo tá entrando. Isso. Aqui, pessoal, imagine como se fosse novamente, tá? Aquela camada de bolo que eu lembro do exemplo da minha mãe. Ela pegava o bolo e tal e fazia uma camada de massa, aquela massinha lá, enfim, e uma camada de brigadeiro em cima, tá? Lembrante o brigadeiro, aquela cobertura. Então eu só ia lá no brigadeiro e deixava o resto do bolo, que era mais seco, tá? Então vai ter o perfil que tem mais nutriente em cima, vai ser muito menor do que o restante do solo, tá? E, de novo, a gente vai novamente entrar aquele assunto que fala de deteriorar a rocha para se transformar em solo. Aqui, é... tá. Aqui vocês vão reparar o seguinte: no primeiro perfil, tá, na camada mais superior, a gente vai ter o quê? Vai ter os restos orgânicos, raízes, folhas. Quem tem chácara sempre fica recolhendo aquelas folhas, mas só que se deixar a folha no solo, vai reparar o quê? Vai reparar que a terra vai ficando mais rica, tá?
É igual, por exemplo, se eu tiro toda, eu creio que vocês já ouviram falar isso, se eu tiro toda a floresta amazônica, aí com o passar do tempo vai virando um grande deserto, tá? Mas por quê, pessoal? A própria folha, a própria árvore que morre ali na floresta amazônica, ela serve de nutriente para aquele solo, tá? E o solo da floresta amazônica ali naquela região não é um solo tão rico, tá? Então ele faz uma autorreciclagem basicamente ali. Vai ter também água superficial, tá? Pode ser lençol freático, pode ser alguma água de rio, de córrego, uma água mais superficial. Daí também vai fazer o solo ficar mais rico nessa área. E também, pessoal, vai ter área, uma fração mais gasosa aí, que eu coloquei no último tópico, tá? No C ali. Que vai ser o quê? Aquele solo mais poroso, tá? Solo poroso, quer ver? Quem já pegou e molhou um tijolo? Alguém já fez isso aí? Tenta responder para mim, pessoal, fazendo um favor. Alguém já pegou algum tijolo e molhou ele? Já, professor. Tá? O que aconteceu aí? A observação que vocês tiveram? Ah, eu não lembro não, faz muito tempo. Não? Alguém aí, pessoal? Quem tem tijolo na casa e fica no lado de fora da casa? O tijolo absorve? Isso, o tijolo vai absorver, Matheus, isso mesmo. Mas quer ver? Às vezes, quem tem tijolo, uma parede de tijolo fora fica no ambiente externo, na hora que faz a casa, coloca algumas resinas. Daí bate assim a água e fica meio que parece que está suando a parede. Tá? Por quê? Porque com o passar do tempo, aqui, o tijolo é terra, então vai sendo erodido. Tá? Mas se você pega um tijolo qualquer aí e encharca de água, ele absorve aquela água. Então isso vai ser o solo mais poroso. Tá? Aquele solo cheio de furinhos. Tá? Como se fosse também, quer ver? Um giz. Um giz de lousa, de sala de aula. Se você quebra o giz, ele vai estar cheio de furinho dentro. Tá? Ou uma esponja, ele vai absorver aquela água, a esponja seria mais viável aí. Tá? Aqui, galera, só recordando aí que eu já comentei, tá? Então vai ter os materiais orgânicos e minerais, vai ter o ar, que daí dentro desses poros, e vai ter a água. Tá? Então vai depender aí, por exemplo, vai ter alguns locais que vai ter mais água. Daí a gente vai ver que é um solo mais argiloso. Tem outro que vai ter mais minerais. Então vai ser mais arenoso. Tá? Então vai, dependendo se falta ou tem mais desses elementos, vai mudando a composição do solo aí. Ó, o primeiro exemplo é o mais arenoso. Tá? Quer ver? Isso que está em marrom seria a rocha, tá? Aí o que está em volta ali seria os poros. Só que os poros são muito grandes, tá? Os poros não podem ser grandes desse jeito, tá? Se for nesse esquema do solo arenoso que vocês estão vendo do seu lado esquerdo, a água vai infiltrar e sai rapidinho, tá? Agora, quanto menorzinho for o poro, ela infiltra, mas só que é mais difícil de sair. Aí seria o quê? O solo mais argiloso, tá? O exemplo aqui, pessoal, mais para frente a gente vai ver isso. Solo arenoso é um solo mais pobre. Solo argiloso é um solo mais rico, tá? Aqui no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, na Argentina, no Paraguai, a gente tem o aquífero Guarani, tá? Que vai ser um solo
argiloso. Tá? Então a água infiltrou e fica, pessoal, ficou armazenada no subsolo. Tá? Então, por isso a gente vai ter uma quantidade gigantesca de água na região aqui do Brasil, da Argentina. Tá? No, no norte do Brasil, a gente vai ter um aquífero também, tá? Que vai ser, ele chama Alter Chão. Alter Chão, tá? Que vai ser o maior de volume de água no mundo. Tá? Mas de extensão maior que tem é o Guarani. Tá? Então, ó, a porosidade está relacionada à quantidade de poros, ou seja, espaços vazios que existem entre as partículas que constituem o solo. Tá? Então, ali, quantos mais poros, mais armazenamento de água vai ter. Tá? Então, os poros vão armazenar água e gases. Ó, novamente aí, pessoal. A gente vai ver o intemperismo, tá? Lembra que a gente vai ter vários tipos de intemperismo, daí a gente vai ver na sequência. Mas o que acontece? O intemperismo natural pode ser chuva, vento, temperatura, enfim. Vai ter a erosão do solo, da rocha, perdão, erosão da rocha, que vai demorar o quê, pessoal? Demora muito tempo para se formar um solo, tá? De 100 a 400 anos, para formar um pouquinho de solo. Agora, se a gente para analisar o intemperismo antrópico ou humano, aí é mais rápido, bem mais rápido, tá? Esse processo aí que eu tinha comentado com vocês na aula de minerais, eu falei assim, vai ter o ciclo da rocha, às vezes você está no ambiente e você vê uma rocha na superfície. Daqui a alguns milhões de anos, ela vai estar no manto. Depois ela retorna à superfície. Ela vai se transformando, tá? Mas demora muito tempo. Aqui o mesmo processo, tá? Aqui o físico, para começar aqui. O físico é a mudança de temperatura. Aqui novamente, ó. Alguém pode me dar um exemplo de dilatação de algum material e retração de algum material? Algo que dilate e algo que retraia. Perdão, pessoal. Algo que dilata e algo que retrai, principalmente quando a gente fala de temperatura. Se quiser escrever, pode escrever, pessoal. Mercúrio? Isso, mercúrio. Tá certo. Ele vai dilatar e vai retrair. Qual outra aí, pessoal? Tá certo aí. Mercúrio tá certo. Então, galerinha. Estalos da TV? Pera aí, como assim, ô Cassius? Seria o material que está dentro da TV? Ou o próprio plástico? Cassius? Então, vamos lá. Ó. Pessoal, quando vocês estiverem viajando, ou quando vocês estiverem andando aí com o pai, com a mãe de vocês, repare o seguinte, tá? Pera aí, o Cássio respondeu aqui. Tá. Isso, pode ser também, Cássio. Pode ser o plástico. Quer ver, ó? Mas é bem bobo aí, tá? Mas se vocês tiverem tempo também de fazer isso, quando vocês estiverem perto de alguma ponte, tá? Tenta observar aquele barulhinho que o carro faz quando passa da rua para a ponte.
tá? Ele faz um barulhinho porque tem uma separação a ponte, tá? Da rua para a ponte, tem uma separação, tá? Se no caso você for passar meia-noite nessa ponte, você vai reparar que a distância da rua, aqui está a rua e aqui está a ponte. A distância é essa. Eu tô aumentando muito aqui, tá? A distância da rua, do solo para a ponte, que é suspensa, vai ser assim. Se você passar meio-dia, a distância vai ser assim. Tá? Porque quer dizer, opa, não vai se chocar, tá? Mas a distância vai ser menor, meio-dia. Porque meio-dia bate mais sol, então o que faz com o ferro? Ele vai dilatar. Agora, quando for meia-noite, mais frio, ele vai se retrair. Por isso, pessoal, que eu comentei sobre engenharia. Quando você estiver trabalhando com alguns materiais, ele vai ter uma expansão e uma retração, dependendo do calor. Tá? Se o engenheiro fazer uma ponte juntinha e inaugurar às 6 da manhã, beleza. Mas chega meio-dia, ela vai começar uma a se chocar com a outra, tá? A ponte de ferro vai se chocar com o resto da rodovia, então vai começar a trincar e vai ter alguma falha estrutural. Tá? Então, se você for reparar, automóvel também, a lataria vai ter alguns frisos, que vai ter uma separaçãozinha mínima para não rachar o capô com o resto do carro. Tá? Então vai ter vários materiais. O que o Cassius comentou também, quando esquenta demais a TV, aí começa a fazer alguns rangidos, por quê? Porque o material começa a expandir. Tá? Isso é normal, pessoal. Tá? Mas só para tentar dar como falo? Dar um exemplo maior aqui. Mas aqui isso acontece também com as rochas, tá? Se todo dia, só que isso aí é um processo muito mais lento. Isso que eu comentei é um processo mais rápido. Tá? Se, por exemplo, bate o sol, faz frio, bate o sol, faz frio, dia e noite. Com o passar do tempo, essa rocha começa a ser trincada. Tá? Ela começa a ser trincada e ela vai para uma área mais rebaixada, ela pode ser transportada pelo vento. Tá? Então aqui ela não vai ter ação totalmente da água, que daí vai ser o próximo que a gente vai ver, que é o intemperismo químico. Então aqui vai dilatar, pessoal. Tá? Ela dilata, expande e arrebenta com a rocha. Tá? Então ela vai fazer uma separação da rocha. Tá? Aí, novamente, tá? Só para lembrar, o homem ele faz isso aí muito mais rápido, tá? Fazer esse processo de intemperismo aí. Aqui o químico. O químico já vai conter água. Aí é o exemplo que eu tinha comentado algumas aulas atrás sobre você pode transformar aí uma rocha em outra rocha, juntar, fazendo um processo mais de metamorfismo, tá? De fusão de rocha. Você pode transformar essa rocha, de novo, erodindo com a ação da água, em solo, tá? Então aqui a gente vai, por exemplo, ter aquele solo mais calcário, tá? Solo mais calcário como assim? A água começa a desgastar, 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 então ela pode ir para uma área mais baixa do rio. Tá? Então por isso que às vezes a gente vê alguns rios numa área mais rebaixada, pessoal, principalmente, quer ver? Principalmente mais próximo ao litoral, mas não quando você vai numa cachoeira no litoral, tá? Já mais perto do oceano. A gente consegue ver algumas rochas mais clarinhas, tá? E o biológico é quando
sei lá, o mais simples aqui que eu consigo. Aí você vai reparar que vai ter a vegetação no paredão. Você vai ver que vai ter uma vegetação no paredão. E essa vegetação ela começa a erodir a rocha. Então, esse processo você pode ver aí no quintal da sua casa, quando um capim arrebenta o piso do quintal, uma árvore, uma praga, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Uma pequena árvore começa a nascer ali daquele piso. Só que daí, novamente, o piso vai ser um fator humano que colocou ali, tá? Tá? Então ali as raízes de plantas pode vir a penetrar nas rochas causando fraturas. Também é o mesmo exemplo lá do físico, tá? Vai começar a estourar as rochas, então vai fazer esse processo de intemperismo químico. Aqui eu não coloquei o antrópico, tá? Mas o antrópico, aí poderia colocar uma pedreira, poderia colocar um homem fazendo uma estrada, certo? Galera, até aqui, beleza aí? Tá muito rápido? Pessoal, Tá beleza, professor. Não tá rápido, não. Tá tranquilo de entender. tá, vamos lá então. Ó, aqui você vai ter a sequência das rochas, tá? Até chegar no solo. Aí, aquele ditado novamente. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui vai ter a rocha, só rocha, tá? Aí, com o passar do tempo, vai sendo erodido, vai formando solo, vai formando nutrientes, então vai ficar na superfície um solo mais rico e num perfil mais profundo, um solo mais pobre e depois embaixo vai ter rocha. O caso aqui de Minas, aqui o sul de Minas falando, quando você estiver mais perto de rios, o solo vai ser parecido com o 4 aqui. Quando você estiver mais perto de alguma serra, tá, de algum morro, por exemplo, o solo vai estar mais próximo ao 2 ou o número 1. Tá? Se, por exemplo, seu pai vai fazer uma piscina aí na casa de vocês. Aí ele, na primeira escavação, ele já acha rocha. Tá? Então, é porque o que acontece? O solo deve ser o número 2. Tá? Então, é mais próximo, por exemplo, de uma área mais elevada. Aí você fala, professor, mas ele fez um buraco aqui em casa e achou rocha. Por que acontece isso, pessoal? É aquilo que eu falei para vocês, às vezes vai ter alguns resquícios, tá? Como aqui antes era uma cadeia de montanha, não é todo local que foi sendo erodido de forma correta, tá? Às vezes fica uma região, às vezes fica uma profundidade de solo, uma rocha mais resistente. Daí por isso que a gente consegue, às vezes, num terreno mediano aí de 500 metros, a gente vê uma área que vai ter só terra, outra área que só vai ter, se você cavar, vai ter muita rocha. Tá, então aí com o passar do tempo, pessoal, vai reparando, tá? O número 1 aí, a rocha mãe começa a ser degradada pelo intemperismo, começa a ser erodida. No 2, os primeiros seres vivos iniciam a colonização. Tá? E daí é mais grama, uma vegetação mais rasteira. No 3, o solo já apresenta camadas e a vegetação vai sendo diferenciada aí. Tá? E no 4 aí o solo vai ser mais maduro. Tá? Então, com o passar do tempo, pessoal, a gente vai ter aí no 4 o chamado humus. Opa! Chamado humus, tá? Que vai ser aquele material mais biológico. Pode ser alguma árvore que morreu, então é resto orgânico, pode ser minhoca, tá?
E aqui vai ter os perfis em horizonte. Isso daí eu tinha comentado, dado o exemplo da rocha agora há pouco, tá? Da superfície da rocha que tem uma coloração mais escura ou menos escura. Tá? Então, na superfície O aqui e na A é onde ficam os nutrientes. Tá? Na O e na A é onde ficam os nutrientes. Já na B, é uma camada um pouco mais pobre, que tem menos resistência. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, quando você planta algo, vai estar na O e na A. Aí na B é onde transpõe a raiz. E às vezes aqui entre a B e a C vai estar algum lençol freático. Tá? Então é bem mais fácil para a raiz superar o perfil B para chegar em algum lençol freático. E também, pessoal, se a gente observa, vai ter nutrientes na A e às vezes aqui no perfil não tem, mas às vezes vai ter nutriente aqui entre o B e o C, ou água mesmo, tá? E na C, a camada mineral pouco ou parcialmente alterada, que vai ser o número 1 aqui do slide anterior. Tá, então vai reparando, pessoal, que esse perfil aqui, esse horizonte vai ser do último, tá? Deixa eu voltar, desse último do 4. Tá, então vai ter a camada O e A, que vai ter mais nutrientes. Então o restante já não tanto assim. Tá, aqui a gente vai diferenciar os tipos de solos. Daí pode ser arenoso, pode ser argiloso, pode ser umíferos, tá? O primeiro, o arenoso, ele não é tão fértil, tá? Ele é mais seco e ele vai ter muito, muito, muito poro. Então a água bate ali e é evaporado muito rápido. Já esse umífero, ele é muito fértil, ele vai ter bastante quantidade de água, tá? Ele vai reter água. Ele contém alguma quantidade de areia e argila, tá? Então ele é um solo mais fértil. E já no argiloso, que é o caso que tem bastante aqui no Brasil, ele vai ter uma quantidade grande de argila, vai ser pouco permeável, a água vai ficar na superfície na maioria das vezes, a gente vai ter mais no Mato Grosso esse tipo de solo, tá? E é bem recomendado para agricultura. Daí eu vou mostrar algumas culturas que a gente vai ter. O arenoso, você repara que não vai ter nenhum tipo de vegetação, tá? Que tá um deserto, então não vai ter tanta vegetação assim também, né? Ele vai ser aquele exemplo que eu falei do aquífero. Só que como o poro dele é muito grande, ele se chove, ele vai evaporar muito rápido a água. Então aqui é aquele que contém mais areia na sua composição, o que lhe confere uma maior permeabilidade, pois os grãos de areia são maiores, permitindo que a água seja absorvida com mais facilidade que outros tipos de solo, porém são mais sujeitos à erosão. Desculpa, aqui é só ver também as dunas que tem no Nordeste, que ela muda de local toda hora, tá? Por causa dessa erosão. Ou por causa do transporte o vento mesmo que vai transportar. O solo argiloso. Tá? O solo argiloso, ele quando recebe a água,
ele absorve aquela água, tá? Então ele como fala? Ele vai absorver aquela água, mas só que quando ele absorve aquela água, ele começa a querer rachar, tá? Como assim? Ele absorve, então vai começar, principalmente mais perto do litoral, ele começa a fazer algumas fraturas, tá? Aqui vai ser o exemplo do intemperismo químico, tá? De água, mas só que ele vai ter muito nutriente, tá? Aqui, pessoal, vocês vão reparar o tipo de poro aí dos solos, tá? Ou nutrientes, no caso. O primeiro aqui, esse que está à sua esquerda, ele vai ser o tipo de solo do mais do arenoso. Já o outro do argiloso, tá? O que tem bolinhas menores. Seria os solos mais juntinhos aí. E aqui o exemplo do argiloso, que, por exemplo, vocês vão ter mais próximo do Triângulo Mineiro, vocês vão ter mais no oeste de São Paulo, que eu tinha comentado com vocês, vocês vão ter mais próximo ao Paraná, tá? Então aí aquela terra mais avermelhada. Aqui no sul de Minas vai ter, mas só que bem pouco, tá? Você vai ter mais o derrame basáltico aqui no sul de Minas. A cor vai ser mais avermelhada. Vai ter essa rocha mais desgastada basáltica, tá? Aqui o que a gente vai ter vai ser mais recente. Vai ter o plantio de café, algodão, laranja e cana. E daí só reparar uma coisa, pessoal. Quando o solo for mais plano, é um derrame basáltico mais antigo. Quando o relevo, perdão, for mais sinuoso, é o derrame basáltico, só que mais recente. Só que daí o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Imagina aqui, ó. Aquela imagem que eu acabei de mostrar para vocês vai ser o número 4. Tá? Desgastou bastante já. Agora, o caso que acontece aqui em Minas vai ser o número 3. Tá? Porque foi desgastado, mas nem tanto ainda. Tá? Aqui o solo de Massapé, que a gente vai encontrar mais no Nordeste brasileiro, que é mais de origem calcária, tá? E a tonalidade mais escura. Aqui vai ser um solo que ele não é igual, opa, deixa eu voltar aqui. Ele não vai ser igual a essa terra roxa. Tá? A terra roxa, você planta uma vez, planta duas vezes, planta três vezes, vai plantando. Lógico, pessoal, vai chegar no limite desse solo, tá? Mas só que o solo de terra roxa, você pode plantar mais sem corrigir, sem colocar nutriente nesse solo. Agora, o solo argiloso já não. Tá? Por isso que quando os portugueses chegaram no Brasil, plantaram cana-de-açúcar no Nordeste, teve um limite. Teve um limite dessa cultura. Agora, aqui já não. Tá? Aí por isso que o Paraná, São Paulo, Mato Grosso, se planta muita monocultura para exportação. Usa muito o solo. Agora, no Nordeste, daria para usar se eu fazer uma comparação, São Paulo, Paraná, Triângulo Mineiro aqui em Minas, a gente utilizaria esse solo durante 50 anos, sem fazer correção. Agora, o de Massapé, a gente utilizaria durante 20. Tá? Então, lembra aí, se você usa muito solo, você tem que fazer a correção dele. Tá? E o solo mífero aí, que o solo possui cerca de 10% de humus, e os outros solos ricos em sais minerais, bastante porosos e de boa
aeração, que vai ser o solo com mais nutrientes. Tá? Aí, por exemplo, se no caso vocês já tem alguém que tem algum sítio da família que produz alguma coisa, às vezes talvez ele tentem reforçar o solo com humus. Pode ser aquela resto de fezes de vaca, de boi, de titica de galinha, por exemplo, fazer uma compostagem para reforçar o solo, tá? Ou se não mesmo colocar alguns tipos de fertilizante no solo. Aqui o que a gente vai ter? O solo em humus é o resto de folhas, resto de origem animal, material orgânico, tá? Então vai fazer o solo ficar mais forte, tá? Com mais nutrientes. Ah, outra coisa, pessoal, se você coloca também, tá? Tem solo que às vezes ele tem solo, tem alguns, como fala? Alguns materiais que você também pode exterminar a vegetação, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. A titica, a titica de galinha, né? O cocô da galinha lá, se você faz por exemplo, armazena ela, fecha num recipiente e depois você começa a colocar aos poucos, por exemplo, numa horta, beleza. Você tem que colocar aos poucos, tá? E daí ela vai nascer bonita, enfim. Mas se você coloca muito, tá, daquele material, ela começa a queimar as plantas ou mata totalmente a planta, tá? Porque ela vai ter muito nitrogênio. Ou, por exemplo, também, se você fecha ela num recipiente, depois abre, você vai sentir aquele, não odor de fezes, tá? Mas você vai sentir um odor de um gás, tá? E aqui, quando você encontra um solo com mais humus aí no caso, você vai encontrar mais perto onde tem curso d'água. Tá? E daí, por exemplo, perto de rios, de lagos, ou num brejo também você vai encontrar bastante esse ambiente aí. Tá? Então, o que a minhoca vai fazer? Vai fazer o processo de oxigenação do solo. O mesmo vale aqui, ó, da minhoca fazendo esse processo, fazendo um caminho no solo, o mesmo vale aqui. Quer ver? Deixa eu ver se aqui tem já. Não. O mesmo vale aqui, pessoal. Vocês estão vendo que do perfil A, desde o O, do A e do B, você tem a raiz. Então, a raiz também, ela começa a fazer, quando ela vai crescendo, ela começa a fazer um processo de oxigenação do solo. Tá? Por isso, ó, tem mais para frente, eu acho que é a rotação de cultura, mas por isso que, por exemplo, imagina assim, ó, nesse perfil, tá? Deixa eu tentar fazer um exemplo aqui. Não vai dar. Nesse perfil aqui, tá vendo que a raiz dessa grama vai até aqui o C? Beleza? Aí depois, pessoal, para não ficar viciada, entre aspas, aí, o solo, não perder tanto nutriente no próximo cultivo, o que o produtor pode fazer? Ao invés de plantar grama, ele vai plantar tomate, tá? Vai plantar feijão. Aí a raiz do feijão vai ser diferente da raiz desse gramado, tá? Vai ser um pouquinho menor, vai chegar até aqui mais ou menos, onde eu estou fazendo essa linha. Ah, dá para fazer isso. Tá? Então chega até aqui, certo?
Então a raiz é diferente, pessoal. Talvez ela seja mais emaranhada. Então ela vai fazer o quê? Ela vai entrar no solo e vai fazer a oxigenação do solo. Ela muda, ela não vai ficar viciada sempre fazendo o mesmo, a mesma profundidade. Ela não vai crescendo na mesma profundidade. Aí por isso que quando vocês reparem aí na zona rural, quando vocês forem passear ou visitar algum parente, reparem que o produtor rural ele vai ou com a enxada ou com o trator, quando for plantar, antes de plantar, ele vai remover, vai revirar o solo, tá? Aí, por exemplo, ele no primeiro aqui a grama vem até aqui, até esse ponto, depois o feijão vem até aqui, aí depois ele planta, sei lá, braquiária, que é um capim, vai chegar até aqui, tá? Então, isso também vai ser usado para oxigenar o solo, assim como a minhoca, tá? Para deixar o solo mais rico, principalmente com oxigênio. E o solo calcário aqui, que tem origem de rochas sedimentares. Por isso que eu falei para vocês, quando vocês forem no litoral, passar mais quando tiver, quer ver? Mais próximo possível assim do mar, tá? Não área de mangue, tá, galera? Mas daí vocês vão encontrar esse tipo de rocha aqui, tá? Que daí vocês vão reparar que vai estar bem, como fala, compactado. Vocês vão reparar principalmente aqui assim, ó. Deixa eu apagar essa parte. Reparem que tem umas, parece que está encaixada as rochas. Aqui você encontra também nas áreas mais planas perto de rio, tá? Só que não em todas as áreas. Quer ver? Ó? Depois, vocês tentem colocar no... Tenta dar uma pesquisada depois, pessoal. Não vai dar tempo. Mas tentem colocar assim... fábrica de cimento, extração de cimento no Mato Grosso do Sul. Tá? Ou coloca aí também fábrica ou extração, fábrica de cimento em Votorantim, São Paulo. Aí daí vocês vão ver que vai ser uma região um pouco mais rebaixada, principalmente no Mato Grosso. Ih, calma aí, galera. Tá. Aqui esse solo lixiviado, ele vai ser quando tem muita chuva, então ele vai lavar lavar os nutrientes. E também aqui a gente não vai ter no slide, mas só que, por exemplo, na apostila aí na página 382, vocês vão ter a laterização do solo. Tá? A laterização é quando o solo é alterado e tem uma concentração de ferro, alumínio aí nele, tá? Então você vai ter aqui no caso, peraí, o lixiviado vocês vão ter principalmente em barrancos, tá? Então vem a chuva e lava todo aquele nutriente. Agora solo laterizado vocês vão ter mais onde é mais plano, tá? No norte do Brasil, no centro-oeste brasileiro. Né? Galera, pergunta até aí, pessoal? Não, professor. Não? Tá. Vamos lá. Tá, e algumas técnicas de manejo, tá?
Ó, aqui vai ter a irrigação. Por exemplo, ó, pessoal, esse tipo de irrigação aqui, a gente consegue ver no Google Maps, tá? A rotação de... desculpa. Aqui seria o pivô central. Ó, repara que aqui mais acima, vocês vão ter um plantio inicial. Aqui já é um plantio mais final. Ou aqui, por exemplo, irrigação que a gente já conhece, tá? Mas esse daqui a gente consegue observar de imagem de satélite. Ah, perdão. Essa irrigação aqui seria mais quer dizer, esses dois tipos, tá? A propriedade que tem mais dinheiro, tá? Agora que pode ser a propriedade que tem mais ou que tem menos, mas principalmente a que tem menos grana aí, pessoal. Aí seria o pequeno produtor. Aqui, no caso, o pequeno produtor usa mais uma fertilização orgânica. Já o grande não, pela sua grande propriedade, ele vai pulverizar algum tipo de agrotóxico ou vai tentar reforçar aquilo com algum tipo de nutriente, tá? Mas aqui o dele é mais fertilização química. Tá? Foi isso que eu falei para vocês. No solo que tem no Paraná, por causa que é uma monocultura, no Mato Grosso, no caso, eles vão usar muito o fertilizante químico. Tá? Já aqui em Minas, pelas propriedades serem menores, é uma fertilização orgânica. E o exemplo que eu tinha acabado de comentar com vocês, de rotação de cultura, é o quê? É para fazer a oxigenação do solo. Tá? Para não precisar toda hora, por exemplo, se for um pequeno produtor, alugar um trator para ficar fazendo, fica circulando, cavucar não é a palavra, mas fica removendo o solo. Tá? Então aqui, por exemplo, primeiro plantar algodão, depois soja, depois pastagem, depois soja de novo. Então vai fazendo um ciclo. Com isso, o solo da mesma área, ela não perde tanto nutriente assim. Tá? Tem aqui pergunta, galerinha? O pessoal está muito quieto. Não, senhor, nenhuma pergunta. Tá tudo tranquilinho. Oi. Vamos lá, galera. Pessoal, eu vou fazer com vocês as atividades, essas daqui primeiro. Depois eu volto para fazer as outras, tá? Da aula 29. Daí eu volto para fazer com vocês. Eu vou pedir só para vocês tentarem fazer a 1 e a 2 aí rapidinho. Aí eu já corrijo com vocês. Tá ok? Beleza? A 1 e a 2 do capítulo 30? Isso, da 382. Isso, capítulo 30. Aí eu já corrijo com vocês, galera. Quem for terminando, coloca a resposta aqui do lado, fazendo favor. Só para ver se tá ok. Peraí, quem que faltou?
Pronto aí, galera? Isso, Maria. Oh, Deus. Ó, na 2, é o que acontece aqui em Minas. Tá? O perfil 1. Tinha 2? 2. E aí, galera?
Alguém aí está terminando? A2? Mais alguém aí, pessoal? Galera, vocês estão vivos aí? Vamos Eu lá. tô vivo, só que eu tô tentando mandar a resposta da minha 1 faz uma meia hora, só que não tá dando falha no envio. Ah, tá indo. Isso, o perfil 2 está mais desgastado, Giovana. O perfil 2 está mais desgastado. Ó, quer ver? Deixa eu tentar dar uma dica. No perfil 1, o exemplo que eu tinha comentado seria aqui o sul de Minas. Você, entre aspas, cava um buraco, tá? Dá um exemplo bem bobo, mas você cava um buraco e encontra rocha muito mais fácil se você for cavar um buraco no Triângulo Mineiro. Tá? O processo de erosão no Triângulo Mineiro foi mais forte do que tem aqui. Ou, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui. O caso perfil 2 aí, Giovana, é o 3. Não, perdão, é o 4. Ok? Agora o perfil 1, vou dar um exemplo bobo aqui, mas seria o número 2. Tá? Que está aqui na aula que eu comentei agora há pouco. O perfil 2, o 4. O perfil 1, o 2, que está aqui na aula. Tá? Ó, se vocês quiserem comentar aí pelo áudio, pode comentar, galera. Não esquenta a cabeça, não. Vocês mandam tanto. Eu sei porque eu mando às vezes, né? Mas manda tanto áudio aí um pro outro no WhatsApp. Manda aí, não esquenta a cabeça, não. De falar. Mas vamos lá de novo. Ó, Professor, oi, fala, Maria. então seria o caso que quanto maior a quantidade de rocha, quer dizer que o solo foi menos alterado. Isso mesmo. O perfil. Aí vai depender, ó, Giovana. Ó, no perfil 1, teve menos erosão do solo, tá? Menos desgaste do solo. Tá? Mas só que se a gente para analisar a imagem, é igual a aula passada que eu comentei com vocês. A erosão acontece mais no perfil 1, a erosão superficial. Mas o que vai acontecer aqui, de fato? No perfil 1, tem mais rocha, então tem menos solo. Beleza? Eu estou confundindo ou estou ajudando, Giovana? Tenta responder para mim, fazer um favor. Lembra que eu comentei na aula passada? Se você construir casa num declive, vem chuva e ela ela escorrega, ela desmorona. Agora, se você construir casa aqui no plano, não.
tá? Professor, não entendi isso. No 1 sofreu mais erosão, você disse? Não, só. Pera aí, vamos lá de novo. Calma aí, pessoal, vamos voltar na aula anterior. Calma aí, só um segundo. Pera aí. Tá. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Deixa eu voltar aqui. Ó. Lembra que eu tinha comentado com vocês disso daqui? Lembra? Sim, professor. Onde tem mais erosão, pessoal? Aqui ou aqui? Ó, aqui ou aqui? No 1 ou no 2? No 1. Isso, no 1. Tá, aqui vai ter mais erosão do que aqui. Beleza? Ó, aqui o que vai acontecer, pessoal? Na atividade de hoje, a gente está falando mais do que? De solo. Tá? Onde tem mais solo, galera? Aqui ou aqui? No 2 ou no 4? No 4. No 4 tem mais solo. Ó, então vamos voltar para a atividade, tá? Na atividade, pessoal, tá assim, ó. Depois eu volto para a pergunta da Giovana. Calma aí que o Cássio perguntou alguma coisa. Isso, seria a inclinação do terreno, Cássio. Isso mesmo. Então aqui, pessoal, na A, tá falando o seguinte. Cite fatores que causam a diferença de espessura do solo do perfil 1 e do perfil 2. Tá? No caso, o que a Giovana comentou aqui tá certo, pessoal. Tá certo se fosse na outra atividade. Tá? O pensamento tá certinho. Mas vamos lá. Depois eu coloco aqui do lado, tá? A diferença vai ser a declividade. Tá? Vai ser, ou vai estar mais plano, ou vai estar mais inclinado o terreno. E a diferença, pessoal, também vai ser o escoamento de água. Um vai ser mais intenso, o escoamento, que seria no perfil 1, e o outro um pouco mais lento. Tá? Calma aí, Giovanni, que eu já vou falar, eu já vou ver a sua aí novamente, tá? Então, ficaria o quê, pessoal? Na A, vou escrever aqui, tá? Diferenças. Declive. Tá? A diferença, pessoal, um tem um declive maior, que é o perfil 1, e o outro mais plano, um declive menor. Então, o escoamento também. Um tem um escoamento maior de água, que seria o 1, e o 2 já não, tá? Espera aí, vamos voltar aqui, só um segundo, galera. O perfil 2 está mais desgastado. Não, ó, vamos lá, novamente. Pessoal, lembra que eu falei quanto mais... Giovana, isso, Giovana. Ó, na primeira pergunta sua, Giovana, o perfil 2 está mais desgastado? Isso, está mais desgastado. O 2 está mais desgastado, tá? Por causa que é um solo mais... Porque é um solo mais antigo, tá? Mas aí, ok. No perfil 1, a erosão foi menor. Nessa daqui que tá na atividade, o perfil 1, a erosão foi menor. Aí eu... Isso, no perfil 1, a erosão foi menor. Calma aí que eu que confundi aqui, Giovana. Mas tá certo, viu? Ó, Giovana, perdão, tá certo.
Agora, se a gente volta no caso... Nossa, eu estou confundindo tudo. Se a gente volta no caso na atividade anterior, aí vocês viram que muda um pouco o contexto? Escrevam aí, pessoal, me falem, fazendo um favor. Giovana, pessoal. Calma aí. Eu entendi nesse caso. Isso. Ó, lembra? Peraí, calma aí, só um segundo aí, Maria. Aí vai ser o que a Giovana falou no primeiro aqui, tá? Perfil 2 vai ser mais desgastado. Que seria o que, pessoal? No perfil 1, toda essa rocha ela vai ser desgastada ao longo do tempo. Tá? E ela vai parar onde? Ela vai parar mais numa área mais baixa. Então ela futuramente vai se tornar o perfil 2. Tá? Com o passar do tempo. Bem lentamente ela vai se tornar o perfil 2. Tá? Ah, outra coisa, pessoal. Acho que agora já sei que eu queria ter comentado aqui. No 2, a erosão ela já meio que estabilizou. Tá ok? Certo? No 2, a erosão meio que estabilizou já. Agora no 1 não, tá tendo erosão, mas só que se você comparar os dois perfis, a erosão no perfil 2 foi muito mais acelerado do que no 1. Tá? Isso olhando a imagem agora, tá, pessoal? Aí, com o passar do tempo, o perfil 1 vai chegar no perfil 2. No caso... No caso, seria que o perfil 1 é uma informação mais recente. Aí, não necessariamente, Cássio. Pode ser uma rocha mais resistente. Tá? Pode ser uma rocha mais resistente. É igual que... Ó, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu não conheço muito os bairros de Itajubá. Sabe ali onde fica... Caramba! Sabe onde fica eu esqueci o nome daquela igreja? Nossa Senhora da Agonia? Ali é uma área mais alta. Então pode ser que ali o relevo, a rocha, ela seja mais resistente. Agora, em volta daquela igreja, é um bairro mais plano, na área mais baixa ali. Então ali teve um processo de erosão, de desgaste mais rápido. Tá? Pela proximidade, pessoal. Tenta observar mais pela proximidade, tá? Por exemplo, onde eu moro aqui é plano, só que bem em frente tem uma serra. Tá? E bem em frente tem uma... Dá para ver algumas rochas assim na área mais alta. Então todo aquele desgaste que estava tá bem na minha frente ainda, aqui na sala. Toda a rocha que estava ali foi desgastada e chegou onde? Onde eu moro aqui.
Tudo bem, Cássio? Galera, tá isso aí, beleza? A B, tá, pessoal? Vou colocar a B aqui, senão não vai dar tempo. Opa. A B está falando, cite um dos fatores citados. Citado, vou falar do declive, tá? Jesus. Ó, no perfil 1, ele vai ser menos espesso e mais fininho onde tem terra, por causa que vai ter o transporte. Tá? Já no 2 já não. No 2, a espessura vai ser maior pelo acúmulo de sedimentos. Tá? E pelo aquele transporte que veio da área número 1. Já na terceira, está falando aí sobre um agricultor adquiriu 10 hectares de terra para a prática agrícola. A propriedade atravessa um rio perene. Tá. Todavia, predomina um relevo de média altitude, com declive acentuado. Preocupado com a conservação do solo, o agricultor consultou um engenheiro agrônomo, que recomendou arar e semear o solo seguindo as cotas altimétricas do relevo, que a gente tinha visto na aula passada, essas cotas altimétricas. O que reduz a velocidade do escoamento superficial da água, os processos erosivos e a perda do solo agricultável. A técnica de conservação do solo, recomendada pelo engenheiro agrônomo, denomina-se, como que chama, pessoal? Essa técnica aí que o engenheiro falou para o agricultor aí respeitar as cotas altimétricas. Como que chama? Alguém mais aí?
Tem mais, galera? Ó, vamos lá. Esse AD não é, tá? Reflorestamento é quando você tem uma área que já tem tem uma área de exploração, ou você coloca outra vegetação ali naquela área. Tá? Às vezes você tira uma área nativa, você vai tentar reflorestar com a mesma vegetação ou com outra diferente. Associação de cultura não é, tá, pessoal? Seria o quê? Seria rotação de cultura, tá? Que daí a gente viu até no de hoje. Aí tem terraceamento e curva de nível. Ó, terraceamento a gente vai ter mais no... Não, a gente tem no Brasil, mas a gente vai ter mais na Ásia. Tá? Que vai ser aquele plantio por escada. Parece uma escadaria. Tá? Já a curva de nível vai ser parecido com o terraceamento, mas só que ele vai circular onde vai circular o relevo. Tá? Então aí vai ser a número 1, pessoal. Vai ser a letra A, perdão. Tá? Aí vai ser A. Deixa eu só explicar a diferença entre A e a B, tá? A1, pessoal, ô Jesus, a A é o quê? Imagina que... deixa eu fazer aqui. Ó, eu vou tentar fazer o esquema da A e da B, tá? Aí tá falando o seguinte, ó. Calma aí. Na área que ele fala aqui... Tá. Este recomendou assemelhar o solo seguindo as cotas altimétricas do relevo. Tá seguindo o quê? Na A tá assim, pessoal. Na B, opa, por exemplo, 500. Aqui eu estou fazendo bem, como fala? 200, 200, 100. Tá aqui, no caso, nesse primeiro caso aqui, né? Nesse primeiro caso, pessoal, curva de nível vai ser aquela quando você pega e faz tipo um morrinho aqui para a água não escoar totalmente, não levar todo o nutriente do solo. Tá? Então aqui ele está respeitando o quê? Está respeitando a altitude do relevo. Tá? Ele não alterou a altitude do relevo aqui. Ele não deixou mais plano no caso. Tá? Já no segundo aqui, na B, terraceamento, ele vai deixar plano. Tá? E daí, por exemplo, que eu comentei na Ásia, vai plantar arroz aqui, vai plantar arroz aqui. Aí vem a chuva, vai fazendo tipo uma lavagem. Tá? Quando se lava a casa, no caso, aí vocês separam que vem toda aquela água de cima para a área mais baixa. Tá? Não vai ficar acumulado, pessoal. Então esse terraceamento lava muito mais rápido também do que a curva de nível. Tá? A curva de nível vocês vão ter bastante aqui no sul de Minas, os plantios de café, de batata. Tá? Nossa, calma aí que... Deixa eu perguntar, na aula 28 e 29 faltou quais? Vocês podem me falar aí, pessoal? Todas ou não? Galera, vamos lá? Quais que faltaram aí, pessoal? Na
Perdão, Thales. Na aula 28. Só um? Então tá. Vamos lá, galera. Vou fazer as que estão faltando aí com vocês, tá? Ó, na 2, tá o perfil topográfico aí. Tá, isso na aula 28 e 29, tá, pessoal? Na 2 está falando o seguinte aí, tá? Tem o perfil topográfico da região norte. Aí tem os terrenos cristalinos e sedimentares. Qual é o tipo de unidade de relevo que predomina na região norte? Unidade de relevo, planalto, planície e depressão, pessoal. Tá? Então aí na A, vocês vão ter depressão e planaltos. Tá? A planície você vai ter mais perto do rio Amazonas. Tá? Mas o que mais vai ter na região norte do Brasil vai ser planalto e depressão. Que tipo de estrutura geológica predomina na região norte? Sedimentar, bacia sedimentar. Aí só toma cuidado para não confundir aí. Por quê, pessoal? No caso, unidade de relevo é planalto, planície e depressão. Aí sempre a gente está falando do rio Amazonas, de bacia hidrográfica, da floresta, bem plana, então parece que tudo é planície. Tá? Mas vai ter áreas de serra e vai ter uma área gigantesca, que é uma área de depressão, tá? Vai ser o vale que vai estar vai ser um vale que vocês vão reparar ali na depressão marginal norte amazônica. Na C, qual a unidade de relevo do norte e contém picos culminantes? Tá? E daí vai ser na região extremo norte lá, pessoal. Tá? Planaltos residuais. Norte amazônicos. Tá? Ó, pessoal, de novo, ó. Lembra a aula passada que eu falei para vocês que os vestibulares, eu creio que deve ser um pouquinho antigo essa questão, a 3, tá? Mas lembra que eu falei para vocês que os vestibulares, da sua grande maioria, os mais antigos, ou até mesmo os recentes, tá? Que ainda vai ter vestibular. Eles vão puxar um pouquinho a sardinha para sua região, tá? Na terceira aí, se vocês forem observar, sem aí ter tanto conhecimento, lembra que é a região Nordeste, tá? Apesar que nas alternativas aí você vai ter Chapada da Podi, Planalto do Borborema, Depressão Sertaneja, tá? Então você vai ter uma sequência que está no Nordeste brasileiro. Mas aí como fala? Pela sequência, você vai ter o Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja. Tá? Então é a letra D. Então só toma cuidado aí, galera. Se vocês forem observar, reparem que tá sempre assim, tá? Litoral nordestino, Planalto da Borborema, depois Depressão Sertaneja, onde fica o sertão, e depois
a área que vai para o Rio Paraíba, tá? Então a 3 vai ser a D. A 4. A 4 vai falar da região ali região aqui do Sudeste brasileiro. Sudeste e Centro-Oeste. Chega na área do Rio São Francisco, em Minas Gerais, e vai até o Pantanal. Aí está falando o seguinte: identifique a. Peraí, opa, não, essa tal coisa. Indique a alternativa que indica corretamente o perfil A e B e o processo que predominou sua formação. Quais seria aí, pessoal? Tenta fazer essa daí rapidinho, pessoal. Ó, só toma cuidado com a C, porque a gente não tem mais o dobramento, tá? Nossa, caramba. Ô, galera, agora que eu vi. Pessoal, tá escutando aí? Galera, acorda aí. Volta aí. Oi, Eu passei a aula aqui, eu acho que vocês têm outra aula, não tem? Ou não? temos. Nossa, foi mal aí. Depois eu faço a 5, tá? A 4 é a D. Nossa, perdão aí, pessoal, eu nem vi o horário. Tá? A C não vai Tá ser. bom, professor. A C não vai ser, só um segundo. Principalmente por causa da última, tá? Dobramento aí, que não vai ter mais no Brasil. Perdão aí, pessoal. Até a semana, se Deus quiser. De Tchau. boa, professor. Tchau. Tchau. Depois eu faço assim com vocês, tá? Nossa, agora que eu vi esse negócio.